Se curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. De volta ao seu quarto, Sylvia observava as informações cedidas pela guilda. Havia bastante material sobre os magos negros e ela não sabia que eram tão perigosos. Uma ordem do Império determinava que qualquer mago negro encontrado deveria ser executado imediatamente. Depois de ler parte das informações, Sylvia se desfez dos papéis, jogando-os na lareira. Agora, pensava no que Sylvia do passado poderia ter em comum com aqueles cultistas. Aquelas informações deveriam ser investigadas apenas por ela. Achava arriscado confiar algo tão importante nas mãos de terceiros. Por fim, queria encontrar a espada que combinasse com a outra que foi dada pela família imperial. Assim poderia entregar para Traveu, e ele ficaria satisfeito. Queria presenteá-lo para conseguir ver novamente aquele sorriso bonito. Perguntava por que o rei dos espíritos ainda estava se lamentando e se ele não iria voltar para o mundo espiritual. Ele dizia estar apreensivo, achando que poderia estar prejudicando Sylvia e por isso ela estava sempre desmaiando. A protagonista não concordava com o espírito do vento. Quando pegou no rosto dele, o espírito ficou avermelhado e perguntou qual era o significado daquela ação. Ela deixou claro que não tinha desmaiado por causa dele, então ele não precisava se sentir culpado. Nunca tinha dito que ele era um fardo, pois se fosse, não continuaria. Chamandou de volta. Sylvia confessou estar preocupada por estar colocando todos os seus problemas em cima dele. Disse para ele ir descansar e que, na volta, daria um presente. Satisfeito, o espírito disse que contaria com aquela promessa assim que voltasse. Assim que ele se foi, Bel bateu na porta, querendo saber se Sylvia queria jantar com Irene no prédio principal. Sylvia quis saber se Irene estava sozinha. Bel respondeu que o Lord Cedric tinha saído e o Duque Atlante teria um jantar no escritório. A protagonista notava que Sylvia não tinha memória sobre refeições junto com sua família. Afinal, ela era o patinho feio da família Atlante. Sylvia não era assim e não deixaria que sua irmã Irene ficasse sozinha no prédio principal. Enquanto isso, Irene esperava sentada à mesa. Sylvia sabia que cada membro daquela família abrigava a própria solidão e achava que a família era composta por pessoas miseráveis. Assim que chegou, perguntou a Irene se ela estava esperando há muito tempo e se desculpou pelo atraso. A jovem recebeu Sylvia com um largo sorriso. A felicidade era evidente em seu rosto. A mesa estava farta, preparada com vários pratos que Sylvia gostava. Irene aproveitou a oportunidade para agradecer o presente que Sylvia lhe dera. Falou que era uma joia muito bonita, mas achava melhor alterá-la para poder usar o tempo todo. Enquanto a empregada servia mais alguns pratos, Irene recordou Sylvia sobre a presença dela no templo às 9 horas do dia seguinte. A empregada apenas observava a conversa das duas. Irene tentava acalmar Sylvia, dizendo que, no templo, ninguém pediria para ela fazer algo muito complicado. Assim, as duas seguiram com o jantar, conversando sobre o templo e como seria o dia seguinte. Enquanto isso, a empregada corria, pois era a delatora da duquesa. Carregava um equipamento, uma espécie de gato de comunicação que permitia falar facilmente com a duquesa. Com isso, tinha novas informações e achava que poderia ganhar um pouco de atenção e dinheiro. Mas a duquesa ficou chateada, achando que a empregada encontraria algo mais interessante, como uma fraqueza de Sylvia. A empregada ficou desanimada, pois a notícia que conseguiu não era grande coisa. Estava chateada, achando que não deveria ser tratada como lixo, já que ganhava pouco e arriscava a vida. Sabia que ninguém aceitaria um trabalho tão ruim, mas não sabia que havia sido pega em flagrante. Vicente encontrou o rato que perambulava pela mansão. Assim que a empregada foi pega, levaram ela para conversar com Sylvia Atlante. O mordomo avisa a senhorita que recentemente recebeu uma notícia suspeita. Desta forma começou a prestar atenção naquela empregada. Sylvia tomou ciência de que aquela mulher estava revirando suas gavetas. A mulher dizia-se arrependida, mas Sylvia Atlante queria saber com quem ela estava mantendo contato. O mordomo ainda não tinha aquela informação, mas a protagonista pensava que alguém desejava muito informações, capaz até de infiltrar alguém.
O mordomo sabia que deveria agir o mais rápido antes que alguém pudesse ser bem-sucedido. Por isso, segurou no braço daquela garota e a levou para um castigo. Mas foi parado por Silvia, que começou a perguntar àquelas jovens se tinha feito tudo isso por falta de dinheiro. Sendo assim, ofereceu a ela que, ao invés de ser espiã de outra pessoa, que fosse espiar dela. Aquele comportamento estranho causou surpresa no Vicente. Mas Silvia tinha tudo em mente, apesar da empregada achar estranho. Resolveu confiar. Até porque Silvia foi esperta e ofereceu uma recompensa generosa. Movida pela ganância, a mulher não pensou duas vezes. É assim que pode começar a comunicação novamente com a duquesa. Mas daquela vez instruída por Silvia, Atlante estava passando notícias interessantes. Aquelas palavras soavam como néctar aos ouvidos da duquesa, que já sabia exatamente o que deveria fazer. Como uma boa bruxa, aquela mulher tinha a porção perfeita para calar para sempre Silvia. Depois de ter se comunicado com a duquesa, a empregada voltou a avisar. Ela pensava mesmo que receberia o perdão, mas estava muito enganada com relação à protagonista. Silvia nunca quis de fato recompensar uma traidora, por isso deu as costas para que ela pudesse pedir que seu mordomo fizesse valer as regras da Casa Atlante. Quando a carruagem já estava preparada para as irmãs Atlântica darem uma volta, Silvia se assustou com a presença de Joseph. Ele dizia que poderia ser ocupado. Mas não existia trabalho mais importante do que proteger as joias da Casa Atlante. É claro que isso fazia a jovem Irene sorrir, enquanto Silvia sabia que tudo tinha um propósito. Ele certamente estava cumprindo regras impostas pelo pai. Mas também tinha boas notícias em meio a tudo. Trevor estava fazendo papel de guarda-costas. Estava tão bem arrumado que causou ótima impressão aos olhos de Silvia. O belo rapaz prometeu que cuidaria da vida da senhorita Silvia como se fosse a dele. Por isso, Silvia pode ficar mais tranquila ao lado de sua irmã Irene. E como sempre, Irene era uma flor amável e adorável. As duas estavam indo ao templo. E no caminho ia dando dicas sobre o trabalho que poderiam realizar. Apesar da Irene não saber, Silvia tinha vários planos para aquele dia. Ela estava disposta a descobrir quem estava por detrás da infiltração da empregada. Precisava pegar a pessoa que queria o seu mal antes que ela ficasse mais forte. Mas Silvia também estava preparada para levar uma ferramenta mágica com ela. Daquele momento para frente ela teria certeza em fazer aquelas pessoas pagarem por todas as maldades. Assim que elas chegaram ao templo, foram bem recebidas pelo padre Ionelis. Ele deu boas-vindas a todos que se propuseram a aparecer e Irene estava tranquila até ver o rosto da duquesa. Isso fez com que ficasse desconfortável. No entanto, a bruxa se mantinha calma, dizendo a Irene que fazia tempo que não serviam. O comportamento de Irene não passou despercebido por Silvia. Notou que aquela mulher continuava a conversar com Irene de forma deselegante. Cochichou com a irmã se ela tinha tido desavenças com aquela bruxa. Irene apenas comentou que aquela mulher era alguém que gostava de falar das pessoas pelas costas, mas isso Silvia resolveria depois que fossem chamadas para realizar um trabalho. E, sem demora, se prontificou para ajudar. Tudo fazia parte do plano para pegar a pessoa que estivesse de vigia em sua casa. Com isso, Silvia seguiu o plano e sugeriu que o padre usasse uma ferramenta mágica. Ionelis perguntou se aquela ferramenta continha poderes de cura. No entanto, ela explicou que era apenas uma ferramenta e por si só não tinha poderes de cura. Mas ela poderia sempre ser recarregada com mana de cura e por isso poderia ser transportada. Ionelis perguntou se ao armazenar o poder divino poderia ser usado. Em um momento posterior, como o padre mantinha certa resistência, Silvia pediu que ele mesmo experimentasse. Por isso entregou a ferramenta já carregada para ele. Evento em que Silvia tratava bem as pessoas que precisavam de cura. Resolveu confiar na ferramenta. Usou aquela pessoa enferma e notou com seus próprios olhos a magia da cura acontecer. O enfermo imediatamente se tornou saudável. Silvia ficava feliz que estivesse funcionando. Dizia que agora o homem estava livre de dores horríveis. Ionelis, que antes estava descrente, agora botam muita fé em Silvia.
E enquanto isso, os rumores sobre Silvia ser uma santa que curava se espalhou rápido, chegando aos ouvidos da duquesa que, agora estava prestes a fazer bom uso daquela revelação, estava interessada em usar a jovem Das como cobaia. E, fingindo estar interessada na história de vida da jovem Das, a duquesa preparava uma cilada. Assim que o efeito do chá começou a ficar evidente, a jovem Das começou a ter problemas respiratórios, e sabendo dos boatos, a duquesa fingiu preocupação e pediu que fosse chamado o padre imediatamente, agora ia expor os poderes divinos que Silvia dizia ter. A senhorita Das tinha sido colocada em uma situação de vida ou morte, por isso deveriam levar a alguém que pudesse tratá-la. Enquanto isso, o padre ainda se encontrava fascinado pela ferramenta de cura, queria mais detalhes como saber se outra pessoa além dela poderia manusear. Também quis oferecer a Silvia um trabalho vitalício, onde ela pudesse manipular ferramentas mágicas. Apesar de agradecer e ficar muito lisonjeada pela oferta, Silvia não aceitou. Mas o padre queria que ela pensasse em pelo menos ajudar em serviços voluntários uma vez por mês. Enquanto Silvia conversava, a duquesa chegou às pressas dizendo que Das estava envenenada. A duquesa bruxa só queria mesmo saber como Silvia sairia daquela situação. Enquanto isso, Das sofria. O padre se preocupava em saber o que tinha acontecido com a jovem. Mas a duquesa insistia em que o tratamento fosse feito por Silvia. No entanto, Ionelise dizia que era o padre e estava bem ali, poderia facilmente cuidar dela. Mesmo assim, a duquesa dizia ter ouvido e que dizia que a senhorita Silvia tinha poderes divinos. Silvia, ouvindo tudo, disse que faria isso se deixasse a duquesa mais calma. Mesmo sabendo que a duquesa queria confrontá-la, Silvia a ignorou, achava melhor cuidar da paciente que realmente precisava de tratamentos imediatos. Pegou a ferramenta que estava na manga de sua blusa e começou a manipular. Daquela forma, a jovem Das começou a sentir a mana, em raios de cura, passar pelo corpo. Preocupada, Silvia perguntava a Das se ela estava melhor, enquanto a jovem abria lentamente os olhos. Mas a duquesa não estava interessada em esperar mais nada. Estava determinada a mostrar como Silvia tinha realizado aquele ato de cura divina. Mostrava para o padre que ela tinha um objeto escondido e aquela ferramenta é que tinha feito a cura. Traveu ao ver que a sua senhorita estava sendo firmemente segurada pelos braços, tentou impedir. Mas, apenas pelo olhar de Silvia, notou que não deveria interferir. Enquanto isso, a maquiavélica continuava a tramar suas picuinhas, insistindo em dizer que Silvia era uma mentirosa que nunca ouviu falar em decência. Mas foi confrontada por Silvia Atlante, que dizia que nunca falou possuidora de um talento de cura. Enquanto isso, Das, que era a verdadeira vítima. O padre avisa que estavam em um templo, um lugar de fé, e que todos iam ali com a intenção de ajudar os necessitados. Por isso pediram que retirasse a duquesa, pois ela era suspeita de ter envenenado a jovem senhorita Dárcia. Duquesa havia cometido um erro e agora precisava lidar com a situação. Se comunicava com o mordomo de sua casa, perguntando se ele havia feito tudo o que ela pediu. Deveria destruir o frasco em pequenos fragmentos e colocar no entulho junto com o lixo. Depois disso, deveria cuidar da empregada que serviu o chá envenenado. A do que eles estavam mais tranquilos, parecia que agora não tinha mais nenhuma ponta solta. Mas ela sinceramente não contava com a facilidade de Silva em ouvir tudo o que ela estava dizendo. Estava sendo transmitido toda a conversa aqui, a do que eles estavam tendo, através do espírito do vento. Depois de todo aquele ocorrido, Silvia novamente se encontrava em seu quarto. Agora sabia que deveria tomar cuidado, porque tinha ouvido que o sobrinho da imperatriz era quem administrava a casa de leilões. Se a imperatriz estava por trás da casa de leilões, também poderia administrar outros projetos. Silvia tinha pedido ao sacerdote e a eles para procurar fragmentos de vidro no lixo. Ela também achava que a duquesa já tinha tido uma certa ideia sobre o ocorrido com a empregada que ela havia plantado. Enquanto andava pelo corredor, foi parado pelo mordomo Vicente. Parecia que Vicente estava satisfeito. Tinha uma surpresa para Silvia e ela deveria ir até o salão para ver. As portas ficaram admiradas com o que viu.
Era seu irmão Daniel que há muito tempo não via e assim que viu ficou atordoada. Ele tinha pedido para o chefe preparar os pratos que Sylvia tanto gostava, e diante dela ele apenas observava como a irmã se alimentava. Dizia que tinha presentes para todos. Na oportunidade deu uma arma com magia lançada para a própria proteção deles. Irene estava muito satisfeita e imediatamente agradeceu ao irmão, que se sentia bem ao ver que a irmã estava feliz. Por outro lado, teve que se deparar com o mau humor do jovem Cedric, que parecia não ter perdoado seu irmão mais velho por ter abandonado os deveres de filho mais velho da Casa Atlante. Queria dizer todas as coisas que foi impedido de dizer por muitos anos e depois de dizer tudo, apenas deu as costas para o irmão Daniel e saiu. Apesar de saber que estava certo, se ele achava que ele poderia ter sido menos esquentadinho. Não era. Apenas Cedric estava incomodado com a presença de Daniel. O Duque Atlântico também não quis participar do jantar e saiu mais cedo. O clima ficou ruim, mas Daniel arrumou um jeito de acariciar os cabelos da irmã Irene. Ele não queria que nada estragasse a alegria espontânea que a irmã mais nova tinha. Depois de ter recebido a visita do irmão mais velho e comido bastante, Silva estava descansando em um sofá, enquanto se lembrava do mau humor que Cedric estava, mas mesmo assim aceitou o presente de Daniel. Tinha dado a ela que deveria irradiar luz caso houvesse uma armadilha mágica nas proximidades. E de repente, a joia começou a irradiar luz, fazendo com que o outro objeto também irradiasse. Ela foi direto para a gaveta, onde tinha guardado uma espada que tinha comprado no dia do festival. Como tudo aconteceu tão rápido, ela já havia se esquecido da espada. Mas naquele momento também não conseguiu observar direito, pois Daniel queria conversar com Sylvia. Daniel queria falar sobre o objeto que Sylvia enviou junto com a carta que se tratava do pingente do símbolo cultista. Sylvia contou que encontrou alguns homens suspeitos por acaso enquanto estava passeando. Contou que foi então que um deles deixou cair aquele pingente. Assim que ouviu a história, Daniel ficou preocupado, mas Sylvia achava estranha. Ele tinha acabado de parabenizar lá. Tinha dito que ela era capaz de dominar um talento no nível superior, agora dizia que se preocupava com ela. Mas Sylvia não aceitaria desculpas, porque queria saber exatamente quem eram aquelas pessoas. E se elas estavam envolvidas no trabalho em que ele esteve fora por tantos anos. Era exatamente o que ele tinha ido dizer para ela parar de procurar por essas peças. Isso era terrível. Porém, Sylvia se recusava a dizer que iria continuar procurando até encontrar as respostas. Deixou claro para Daniel que ela sabia que eles eram cultistas e contou que não esbarra neles em uma rua qualquer. Relatou que, no dia do encontro com Tolkien, estava caçando demônios na Floresta Vermelha. A cada palavra que Sylvia relatava, Daniel sentia o perigo em que a irmã estava envolvida. Ela afirmava que não era fraca e dizia que tinha um espírito ao seu lado. Com isso fez com que o rei dos espíritos se manifestasse e revelou ao irmão que havia feito um contrato com aquele espírito e que ele era incrivelmente poderoso. Por isso exigia que o irmão dissesse a ela a verdade, mas Daniel se recusava. E insistia que ele deveria cuidar de todo o trabalho sujo, queria apenas que a irmã vivesse e fosse feliz. A protagonista, por sua vez, não estava satisfeita com aquilo, ainda mais depois que o irmão saiu e ficou do outro lado da porta cabisbaixo. Naquele momento, Daniel lembrou de suas palavras quando ia visitar a sua mãe em seu leito. Ela sempre dizia a ele que, não importava o que acontecesse, ela sempre protegeria todos. Também dizia que queria que ele fosse feliz. Agora ele estava dizendo as mesmas palavras e queria que seus irmãos simplesmente entendessem. Sylvia sabia que o Daniel estava sofrendo sozinho e em uma situação perigosa. Mas não podia simplesmente ignorar o que se passava com ele e deixá-lo seguir sozinho. A atmosfera mudou, ela tinha recebido uma encomenda do templo. Depois disso, procurou uma casa de magia para levar a espada antiga para observar se era mesmo algo mágico. Tudo ficaria pronto em 2 dias, mas ela também estava com fragmentos do frasco do veneno. Precisava que observasse a origem e também fizesse uma cópia do frasco. Quando saiu daquele local, o espírito do vento estava satisfeito, achava que poderia se deliciar.
mas quando soube que a degustação por coisas deliciosas deveria esperar, ficou entristecido. Sylvia tinha ido novamente à loja de Fidé, que agora estava animado achando que ela quisesse mais alguns ingredientes. Queria descobrir que tipo de veneno tinha naquele frasco e, infelizmente, aquela não era a especialidade dele. Mas conhecia alguém, porém a indicação de Fidé, Sylvia chegou no local recomendado. Assim que chegou, foi pego de surpresa pela jovem A que ela tinha salvo da última vez, correu para abraçar lá. A garota estava bem feliz. Sylvia se alegrou em ver que ela estava bem. Assim que o irmão de Anne viu a senhorita que tinha salvado sua irmã, se prestou de joelhos. Ele não tinha palavras para agradecer pelo fato daquela senhorita ter salvo a vida de sua irmã. Depois de um tempo, os dois estavam conversando sobre o frasco e o veneno. Ele disse que olharia, mas não queria nenhum pagamento e estava em dívida eterna com Sylvia. Contou para a protagonista sobre a condição da saúde frágil de Anne. Relatou brevemente o fato dele ter passado um tempo na academia de magia. E também o fato de ele ter que sair pela fraca condição de saúde da irmã. Sylvia queria saber se, como ele já tinha se formado na academia, sem nenhum mago podia ajudá-lo. Mas ele relatou que não pode terminar os estudos, pois não tinha quem ficasse com a irmã. De repente as peças começaram a se encaixar. Ele era um homem sem nome de 20 anos e pesquisando ervas medicinais, tinha autoconhecimento em ervas e veneno. Olhou as anotações que estava na mesa e perguntou para ele se estava desenvolvendo algum medicamento. Foi então que tudo se encaixou, mas queria ter certeza se estava certo. Por isso perguntou o nome dele. Aquele jovem se chamava Delto, e depois de confirmar, Sylvia pediu a ele que aceitasse trabalhar para ela. Dizia que iria designar alguém para cuidar de Anne. Ela entenderia se por acaso ele não aceitasse uma proposta repentina. Porém, ele aceitou. Dizia que estava em dívida com aquela senhorita. Ele poderia fazer qualquer coisa que ela quisesse saindo daquele local. Sylvia foi se gabar na guilda dos informantes. Ela dizia para o líder Ken que ela tinha conseguido uma das 3 informações que havia requisitado. Ele achou que ela tinha sido mais rápido do que eles, e isso nunca tinha acontecido. Enquanto ela estava alegre, se gabando do espírito do vento disfarçado, em sua forma humana apenas a observava. Sylvia queria mais respostas sobre os cultistas, mas agora ele tinha uma proposta diferente para ela. Se aproximou e avisou para Sylvia que, daquela vez, não queria dinheiro como pagamento. Quando o espírito do vento escutou aquele homem dizer que se contentaria se ela fosse o pagamento, não se conteve. Ao ver que o acompanhante de Sylvia não gostou, esse apareceu as coisas dizendo que queria informações e Sylvia achou estranho ele querer informações sobre ela, mas pediu ao espírito do vento que se acalmasse. Ken contava que eles eram uma guilda de formação, a melhor do continente, mas não tinham nada a respeito dela. Sabiam apenas que, de uma hora para outra, ela se tornou de uma pessoa desleixada para uma jovem com hábitos saudáveis. Ele não admitia que houvesse alguma informação naquele mundo que ele não conhecesse. Falou que faria exatamente 3 perguntas e ela poderia responder só as que desejasse. Ela aceitou e quis que ele dissesse mais sobre os cultistas e o que queriam com o irmão dela. Eles contaram que Daniel Atlante entrou em conflito com os cultistas logo depois que se formou na academia. Alguns achavam que ele havia escolhido estudar com o mago Elan por ser um grande inimigo dos cultistas. Ele também estava usando os artefatos como iscas para pegar os cultistas. Aquelas informações estavam deixando Sylvia bastante surpreendida. O líder da guilda dizia que os cultistas eram pessoas más que sacrificavam animais. No entanto, aquelas notícias estavam trazendo Sylvia para umas memórias distantes. Eram memórias, mas para ela no momento, pareciam bastante vividas. Ken também dizia que ouviu que a razão pela qual a duquesa Atlante estava prestes a morrer era por causa dos cotistas terem amaldiçoado. Ele contou que teve muita dificuldade para descobrir sobre aquele fato e não era estranho que nem mesmo ela soubesse. Ele sabia que era uma informação muito valiosa, mas iria continuar com o acordo que tinha feito. Contou que, quando a duquesa estava grávida, os cotistas estavam esperando o momento certo para sequestrá-la. Então eles tentaram levá-la, mas falharam.
algumas vezes devido ela estar sob proteção do Duque Atlante. Felizmente, a duquesa foi capaz de dar à luz a um bebê que nasceu saudável apesar da doença dela. Para Sylvia, agora fazia sentido o motivo pelo qual o irmão estava tão ligado àquele fato. Também era por isso que Sylvia não tinha lembranças sobre sua mãe e Daniel ficou muito triste ao falar dela. O líder da guilda tinha feito a parte dele, agora queria informações sobre Sylvia. E ela estava disposta a responder todas as perguntas. A primeira era sobre a magia que estava usando. Ela contou que tinha emprestado o poder de um espírito e ele liberou a informação de que era uma invocadora. Depois de saber por que ela mudou tão de repente, o que tinha acontecido para ela se transformar em uma pessoa completamente diferente. Ela disse que a pessoa que ela era antes não estava mais agradando, por esse motivo que eles deixaram tudo para trás. No fundo, ela achava que tinha algo a ver com os cotistas do demônio e o sacrifício nas memórias esquecidas. Com as últimas palavras nas memórias de Sylvia, a protagonista não sabia se queria mesmo continuar investigando, mas não iria desistir. Poderia finalmente descobrir como chegou àquele mundo e como acabou presa no corpo de Sylvia Atlante. Depois que saíram dali, o espírito do vento viu que esse tipo estava diferente. Notava que a afeição da jovem tinha mudado drasticamente. Ela ainda estava pensando sobre toda a informação que tinha conseguido sobre o irmão e sobre sua mãe. Porém, o espírito do vento faria qualquer coisa para tirar um sorriso de sua invocadora. Dizia ela que, se estivesse cansada, poderiam ir juntos em outro lugar. Apontando para um beco, disse que tinha várias pessoas indo para aquele local e queria saber o que era. Sylvia achou estranho o espírito do vento saber sobre um local de jogatinas. Sorrindo, ele dizia que todos só viviam uma vez, por isso era bom quebrar regras às vezes. Também disse que era um bom lugar para se obter dinheiro. Deveriam apostar alto e levar todo o dinheiro do cassino. Poderia usar o vento para controlar os dados e a aposta sempre seria ganha por eles. Muito séria, Sylvia queria saber quem tinha ensinado truques sujos para o espírito do vento. Ele explicava que dentro de um cassino todos entravam sabendo que teriam que enganar uns aos outros. Mas ela não achava que era tudo tão simples. Sirfi contava que aprendeu com o antigo invocador, também tinha aprendido regras e a lógica do mundo. Isso fez com que Sylvia pensasse que tipo de invocador aquele espírito teve contato. Ela se lembrou que esse tal invocador também tinha ensinado coisas estranhas, como falar de amor de forma cafona. Depois que conseguiu fazer com que Sylvia entrasse no cassino, mostrou o que estava acontecendo. Ela não conseguia acreditar que, naquele local, estivesse reunido a pior espécie, apenas a escória. Não é como se apostasse fosse coisa ruim. Mas aquelas pessoas eram ruins. Usavam todo tipo de trapaça uns com os outros, até mesmo enganavam os próprios amigos. Sylvia, observando e ouvindo falar sobre o antigo capitão da brigada, tirou suas próprias conclusões. Agora ela sabia que aquele cassino fazia parte das inúmeras ilegalidades conduzidas pela imperatriz. Chamou o espírito e pediu a ele que explicasse rapidamente as regras do jogo. Assim que a Sylvia começou a jogar, parecia encantada e interessada em cada vez ganhar mais. Iria usar aquele dinheiro do lugar sujo para manter seu projeto de conduzir um orfanato. Mas aquela quantidade grande de ganhos que ela estava acumulando chamou a atenção dos representantes do local. Contudo, ela foi chamada para o escritório conversar com o chefe deles. De primeira, ela recusou, vendo que o cara não iria desistir, resolveu acompanhá-lo. Mas deixou claro que deveriam juntar todo o seu ganho, pois ela iria levar cada centavo. Também achou que, em algum momento, deve ter exagerado no quanto de dinheiro acumulou. Para grande surpresa dele, o chefe, que estava esperando por Sylvia, era Daniel. Assim que viu o irmão, começou a tirar conclusões precipitadas. De imediato, o irmão não reconheceu Sylvia, pois ela estava se disfarçando com uma magia. Mas ele, como magista, na hora descobriu que aquela presença era falsa e ficou decidido a fazê-la revelar sua verdadeira identidade a qualquer preço. Mesmo se ela usasse uma barreira, ele seria capaz de quebrá-la facilmente.
Em certo momento estava tão decidido a isso que usou 3 círculos mágicos de uma vez. Sylvia, ao ver que estava encrencada, deveria revelar-se o mais rápido possível, tinha que tirar o anel para deixar a sua verdadeira identidade revelada. Assim que fez isso, gritou para o irmão que se tratava de Sylvia. Daniel Atlante mal pode acreditar que a Sylvia estivesse em um local daqueles. Admirado com a presença da irmã, perguntou o que Sylvia estava fazendo naquele local. Ela também queria saber a mesma coisa, apesar de querer dizer que o momento não era oportuno, pois já tinham descoberto que havia um intruso. Daniel estava chateado, pois não tinha conseguido encontrar o que foi procurar. Mas sua irmã Sylvia iria ajudar, dizendo que seguraria as pessoas com a barreira enquanto ele continuava a procurar. Com isso, ele conseguiu procurar e encontrou o que estava escondido. Enquanto isso, o espírito do vento chegou com todas as coisas que conseguiu pegar no cofre. Em meu local, Daniel usou um feitiço de teleporte para sair daquela encrenca. Assim conseguiram partir para um lugar seguro. Aquele era o covil de Daniel. Avisou Sylvia que ali estaria a Sal e não queria que ela fosse em lugares tão perigosos como o cassino. Ela contou que estava lá apenas por acaso, não queria que ele soubesse que ela era gananciosa, mas ele já tinha pedido para que ela não se aproximasse daqueles lunáticos. Sylvia não podia acreditar que o irmão ainda estivesse tratando ela como uma criança indefesa. Por outro lado, se sentia triste e achava que era culpado por tudo por não ter aberto o jogo. E agora, mais calma, também conseguia entender a reação de Cedric. Sylvia achava ridículo ele continuar querendo manter segredo de todos. Isso não fazia nem o menor sentido. Não era dessa maneira que ele iria conseguir proteger a todos. Se as pessoas soubessem o perigo que estavam correndo, seria mais fácil para elas tentarem se defender. Ela contou tudo o que sabia e mencionou que os cotistas mantinham a duquesa adoecida. Ela deixou claro que ele não poderia protegê-los mantendo tudo aquilo em segredo, não era assim que funcionava. Sylvia se lembrou das vezes que foi repreendida por Cedric por ele achar que ela não estava sendo sincera. E outra vez, quando foi totalmente transparente com Irene e deixou mais calma, dizia que, mesmo se no final todos brigassem, sempre tinham que tentar fazer as pazes novamente. Assim, Daniel percebeu que tinha colocado a família em perigo, mesmo com todos os esforços para protegê-los. Deveria ter seguido a sugestão do pai e não se preocupar tanto sozinho e focar nos estudos como próximo chefe da família. Ele tinha a idade de Sylvia, quando ficou bravo com o pai por estar excluindo ele de tudo. E agora notou que estava fazendo o mesmo com seus irmãos, pessoas que para ele eram tão especiais. Ficou pensando no que Sylvia tinha dito para ele. Aquelas palavras incomodavam profundamente. Enquanto isso, de volta à casa de Sylvia, ela tinha um pedido para fazer ao mordomo. Era alguém que ela estava contratando. Aquele era o contrato feito com Delton. Ela iria ajudá-lo a se reescrever na academia e pagar a mensalidade. Também quis saber como estava a empregada. Aprisionada na prisão subterrânea, Vichand contou que tinha estado muito quieto ultimamente. Ele quis saber o que deveria fazer com ela. Sylvia disse que algo aconteceria naquele dia e precisaria da presença da empregada. Mais uma vez, Belle estava pronta para ajudar Sylvia. E quando foi confrontar a imperatriz, queria estar devidamente bela, pois tudo aconteceria durante uma festa. Deixar no palácio para recepcionar a protagonista estavam Traval e Joseph. Notaram como a senhorita Sylvia estava radiante naquele dia. E como sempre não economizava elogios. Quando se tratava da beleza de Sylvia Atlante, ela notou que Travel não havia falado nada, parecia estático. O jovem apenas estava recuperando se tinha achado a senhorita Sylvia muito bela e ficou sem palavras. Mas quando conseguiu expor o que sentia, deixou a protagonista levemente envergonhada. Após elogiar a Sylvia, Travel ficou meio acanhado. Enquanto ele tentava se explicar, dizendo que era o vestido de Sylvia que era muito belo, apenas sorria. Mas ao notar que Travel estava com as bochechas rosadas, ficou irritada. Iria deixar o treinamento dele 10 vezes mais difícil a partir daquele momento. Mas ao ver que a senhorita Sylvia estava realmente encantadora, isso fez com que o coração do Joseph ficasse um pouco mais aquecido.
No jardim do Palácio Real, a tarde de chá com a imperatriz estava acontecendo. Isso foi algo planejado entre a imperatriz e a duquesa Sofia. A duquesa Sofia ganhou o privilégio de realizar um chá de rosas douradas para as convidadas do palácio. No entanto, nem mesmo o chá de rosas douradas foi tão chamativo quanto a presença de Sylvia Atlante. A duquesa nem poderia acreditar nas coisas que iriam acontecer com ela a partir daquele momento. A filha mais velha do Duque Atlante esteve evitando convites de todos, mas apareceu no chá da tarde realizado pela duquesa. Para manter as aparências, a duquesa Sofia desejou que Sylvia tivesse momentos divertidos, mas esteve de olho na Rata o tempo todo. A duquesa sabia que mais cedo ou mais tarde aquela bastardinha ia aprontar alguma coisa. Por isso estava observando ela enquanto tomava o seu chá. Mas em um momento Sylvia perguntou se a duquesa Sofia já tinha pedido desculpas à jovem Das. A duquesa ficou chateada, porque não sabia por que deveria pedir desculpas à jovem. Sylvia dizia que a duquesa Sofia era chata e previsível. Sendo sarcástica, ela perguntou se Sofia estava gostando do sabor inusitado do chá. Quando colocou a cópia do frasco em cima da mesa, deixou a duquesa chocada. Quis saber onde Sylvia achou aquele frasco. Porém, depois de pensar um pouco isso, já não fazia mais diferença. Imaginando estar envenenada, pediu que chamasse rápido o padre. Elisa afirmava com toda certeza que tinha ingerido veneno pela vida e achava que não tinha tempo suficiente para abrir um portal. Por isso exigiu que Sylvia Atlante entregasse a ela a ferramenta mágica com poderes divinos. Mas Sylvia bancou a desentendida, dizendo que não tinha essa ferramenta em sua posse. Isso fez com que a duquesa Sofia ficasse irritada ao ponto de querer jogar a xícara de chá na ratazana. Mas assim que lançou a xícara na direção de Sylvia, Proveu apareceu e impediu que sua senhorita fosse atingida. Irradiando ódio, Traveu perguntou àquela mulher o que pensava estar fazendo. A duquesa ficou desesperada, não sabia por que aquele rapaz estava encarando tão cruelmente. Mas o padre Aenelis chegou rápido por saber que se tratava de uma emergência. A duquesa estava horrorizada porque achava que não lhe restava muito tempo de vida. Assim que foi levada para ser atendida pelo padre, pediu que parasse de fazer tanto escândalo, que não tinha ingerido veneno. Mas ela insistia em dizer que eles estavam errados e aquele veneno era raríssimo, por isso era difícil de ser detectado. Ela parecia saber muito sobre o veneno, que dizia que, se dissolvido em água, os seus traços desapareceriam. A forma com que ela detalhou a funcionalidade do veneno fizeram com que os guardas começassem a questionar a inocência da duquesa Sofia. Por esse motivo pediram que ela os acompanhasse. Enquanto isso, ela olhava para Sylvia Atlante e não acreditava que tinha caído na armadilha daquela garota nojenta. A duquesa Sofia era a única suspeita de ter envenenado a senhorita Das. Além disso, receberam a notícia de que a espiã plantada por ela na Casa Atlante havia sido presa. E depois disso tinha entregado a duquesa Janete Sofia, e Sylvia estava satisfeita pois tinha concluído seu papel na investigação. Quando a história sobre os feitos de Sylvia chegou aos ouvidos da imperatriz, ela ficou irritada. Agora teria que cobrir os rastros da duquesa, que foi imprudente ao ser descoberta. Estava castigando sua serva, pois ela tinha ligação direta com a duquesa Sofia. Daquele momento em diante, ela prestaria muito mais atenção em Sylvia, até conseguir se livrar de uma vez por todas da bastardinha. Enquanto isso, Sylvia se deparava com os 3 irmãos bem diante de seus olhos. Eles estavam se preparando para ajudar em tudo que precisasse para os preparativos para a iniciação de Sylvia na academia. Ela estava satisfeita, enfim, estava tendo momentos agradáveis com seus irmãos. Mas para Daniel aquilo não estava sendo fácil. Ele teve que contar tudo o que aconteceu durante os anos que esteve fora. Mas graças a isso, Cedric estava vendo o irmão mais velho de uma forma diferente. Para a doce Irene, todo momento que Daniel passava lutando sozinho fazia com que seu coração se enchesse de dor, mas o que realmente importava era que os 3 estavam novamente juntos com Sylvia Atlante. Esse era o desejo
sincero da verdadeira Silvia, e a protagonista estava fazendo ele se cumprir. Apesar dos inconvenientes encontros com o príncipe herdeiro Keynes, a intromissão do príncipe herdeiro fez até mesmo Daniel, que era calmo, se sentir ameaçado. Queria continuar tendo um momento privado com a irmã. No entanto, parecia que o príncipe queria levá-la. Silvia dizia ao príncipe herdeiro que ele não precisaria agir como uma criança imprudente. Claro que a forma com que ele simplesmente chegou de repente iria assustar Daniel. Se ele contava que seu irmão mais velho era super protetor e pedia ao príncipe Ken que fosse um pouco mais atento. No entanto, o que o príncipe precisava dizer para Silvia era algo urgente. Queria falar sobre o Barão Cham, aquele garoto irritante que tinha desafiado Cedric ao falar mal de Silvia Atlante. Depois que Silvia desafiou o barão para um duelo, o príncipe ouviu dizer que um servo do palácio foi falar com ele. E o barão foi mandado para ganhar o duelo, independente de como, e as pessoas que deram aquela ordem também foram responsáveis por planejar tudo. O surpreendente foi que depois da investigação foi descoberto que o pó era feito com magia negra. Por isso a substância era tão eficaz no controle dos demônios. Silvia ficou surpresa ao ver mencionada magia negra em um envolvimento com o Palácio Real. O príncipe também se sentia da mesma forma. Agora os dois precisavam saber por que Silvia se encontrava no meio de tudo isso. O príncipe fazia questão que Silvia aparecesse na cerimônia de despedida da expedição de casa, que seria no dia seguinte. Ele dizia a ela que gostaria muito de receber uma recordação dela, como um lencinho bordado à mão. Sorrindo, dizia que isso faria com que ele tivesse certeza de que teria um lugar seguro para voltar. Silvia foi direto e perguntou ao príncipe se ele por acaso estava apaixonado por ela. No entanto, era algo que ela apenas quis pensar, e quando notou que tinha dito em voz alta, ficou avermelhada. Depois disse que talvez ele estivesse de fato interessado na irmã Irene, pois várias pessoas usavam Silvia como ponte para chegar até a irmã. O príncipe não entendia, porque as duas realmente tinham belezas extraordinárias, mas ele preferia 1000 vezes a beleza de Silvia Vi. Quando deixou claro as suas intenções românticas com relação a Silvia, deixou uma jovem bastante incomodada. Ele dizia que geralmente não tomava decisões baseadas apenas em diversão, emoção ou coisas do tipo. Mas com Silvia era diferente. Ele tinha passado toda a infância sozinho, distanciado de tudo e desconfiando de todos. Tudo mudou quando encontrou Silvia, que pode ser mostrar uma pessoa calma e despreocupada. Depois da conversa amistosa entre os dois, Silvia estava de volta em seu quarto segurando o lencinho que havia bordado para o príncipe. Tinha bordado o lenço e agora não sabia se entregava ou não. O príncipe herdeiro estava liderando a expedição de caça aos demônios para o norte. Ela sabia que tudo havia mudado drasticamente assim que ela chegou naquele mundo. Agora não tinha mais certeza se realmente o príncipe voltaria daquela vez, por isso resolveu entregar o lencinho. Depois, foi tratar de coisas mais importantes com sua empregada e amiga Bear. Estava falando sobre a entrada dela na academia e iria levar Bear com ela. Bear ficou emocionada, pois tinha prometido que cuidaria da senhorita Silvia para sempre. E quando Silvia viu Vicente, queria pedir a ele um favor. Queria que ele fosse a um certo endereço e procurasse uma pessoa chamada Rose Lassin. Queria que ela fosse contratada para ajudar na fundação. Sabia das habilidades extraordinárias daquela garota. Tinha demorado tempo demais para encontrá-la, mas agora precisava contratá-la o mais rápido possível. O mordomo Vicente estava disponível para cumprir as ordens de Silvia como sempre fez. Mas naquele dia em específico, o Vicente estava diferente. Até que se atreveu a dar um abraço forte na senhorita Silvia. Depois pediu a ela que perdoasse ele e aceitasse o abraço. Depois disso, ele estaria disposto a cumprir qualquer punição. Ele, ao olhar o uniforme de Silvia para a academia, não conseguiu se conter. Estava muito orgulhoso, pois tinha visto que Silvia tinha se tornado uma garota decidida e com valores próprios. É claro que Silvia jamais poderia ser Vicente, por ser tão amável e respeitador com ela por tanto tempo. Depois daquele tempo que teve com Vicente, ela foi procurar Traveu e chegou sem avisar e encontrou o rapaz trocando de camisa. É claro que aquela cena para os dois foi bastante constrangedora.
Apesar de fingir estar tampando os olhos com as mãos, deixava os dedos entreabertos para que pudesse espiar um pouco mais. Sylvia queria saber sobre a espada que tinha dado a Traveu. Ele dizia que, por hábito, sempre a mantinha debaixo do seu travesseiro quando não estava próximo ao corpo dele. Ele deixava claro que todos os presentes dado possível eram como tesouros valiosos para ele. Ela dizia que ele deveria esconder mais um presente, então por isso entregou a outra espada, a que fazia par com a primeira de mais uma vez. Pode ver o sorriso animador de Traveu, que agora conseguia manusear as duas espadas em uma de uma só vez. E de forma fabulosa conseguiu fazer com que as duas espadas se encaixassem e virasse apenas uma. Sylvia estava surpreendida, pois agora Travão também sabia fazer um uso de mana. Aos poucos tinha certeza que ele iria aprimorar seus dons. Ela tinha ido procurar Traveu para pedir a ele que fosse para a academia com ela, mas mudou de ideia quando viu que ele já estava se acostumando com a vida no palácio. Mas ao dizer a ele que partiria para a academia e deixaria ele para trás, viu que ele começou a chorar. Não era a intenção de Sylvia causar tanto sofrimento através. Ele achava que não tinha sido aplicado o suficiente e por isso se eu estivesse o abandonando, vendo que estava fazendo mais mal do que bem para Traveu. Resolveu se explicar dizendo que a Casa Atlântica agora era a casa dele também e todos ali gostavam muito dele, mas ela gostaria do fundo do coração que ele fosse com ela. Dizia que normalmente não era permitido levar servos até a academia, mas eles tinham aberto uma exceção para ela, que foi uma das melhores da turma. Traveu pegou na mão de Sylvia e disse a ela que com ela iria até o fim do mundo. Eles estavam bem próximos quando os amigos de Traveu chegaram para chamá-lo para um almoço. Sylvia ficou bastante envergonhada e saiu às pressas. Todos viam como Traveu estava avermelhado e perguntaram se ele estava passando mal. Depois que Sylvia saiu correndo para o seu quarto, sem acreditar no que quase fez. Em outro lugar mostrava o príncipe herdeiro satisfeito por ter ganhado o lencinho abordado por Sylvia. O mordomo anunciava a Vossa Alteza que a cerimônia já iria começar. Com aquele lencinho, o príncipe tinha ganhado mais estímulo para continuar enfrentando aquele palácio. No outro dia, Sylvia já estava na academia junto com os estudantes e estava escutando o diretor darem boas-vindas a todos. Ele dizia que, apesar da árdua competição, todos eles passaram pelo exame de entrada na academia. O grande mago Elan estava parabenizando a todos que tiveram o empenho de conseguir ingressar na academia. Se curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal.